Você que já leu as Escrituras Sagradas sempre tem algumas dúvidas, alguns questionamentos e até mesmo algumas curiosidades. Uma dessas curiosidades é a respeito dos colossais e gigantescos dinossauros, que existem vários e vários fósseis que já provam a sua existência. Então surge o seguinte questionamento ao leitor da Bíblia ou estudante de teologia: os dinossauros, eles realmente existiram? Neste vídeo eu estarei falando detalhadamente a respeito deste tema que foi muito pedido a mim, e então fiquem com mais este conteúdo. Eu estarei falando a respeito deste tema muito aprofundadamente, por isso peço que já deixe o seu like e também o seu comentário. Você que é um curioso das escrituras judaico-cristãs ou simplesmente um estudante de teologia, você já teve muitos questionamentos a respeito das escrituras. Um destes questionamentos, que geralmente com certeza você já deve ter tido, foi a respeito dos gigantescos e colossais dinossauros, onde nós temos vários e vários fósseis que provam aí a sua existência. E você, no mesmo momento, deve ter pensado: peraí, mas o que a Bíblia Sagrada fala a respeito deste assunto? As tradições judaicas antigas a respeito do livro de Jó, elas vão citar a respeito deste tema e vão ali detalhar a respeito deste assunto. Por isso, agora eu estarei citando e lendo o livro de Jó, no capítulo 40, do versículo 15 ao versículo 24, e também eu estarei explicando versículo por versículo para que todos vocês entendam. Contemplas agora a Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos seus músculos de sua barriga. Quando quer, move a sua cauda como um gigantesco cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Do versículo 15 ao versículo 18, nós temos umas curiosidades muito interessantes a respeito da aparência de Behemoth. E a aparência de Behemoth é de igual maneira similar a um titanossauro, exatamente, a um dinossauro. Ou seja, sim, a Bíblia cita a respeito dos dinossauros. Repare quando nos versículos que eu acabei de ler vão falar que os músculos do seu ventre, o poder, a força, estaria nos seus ombros, e que a sua cauda era semelhante, igual a um cedro, era gigantesca, semelhante ao cedro. O cedro, para quem não sabe, é uma árvore que chega até os incríveis 25 metros, ou seja, é uma cauda gigantesca. Um animal, para possuir uma cauda como essa, no mínimo, ele tem que ser um dinossauro. Nos versículos que eu li também, foi demonstrado que ele é herbívoro e ele come a erva como o boi. Repare que no versículo de número 18 é descrito que os ossos do Behemoth são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro, ou seja, ossos como tubos. Isso faz uma referência ao pescoço deste ser, deste gigantesco animal que é o Behemoth. Do versículo 19 até o versículo 24. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Aqui novamente demonstrando que é um animal herbívoro. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sobriam e cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua
boca, ou seja, um animal que bebe tanta, mas tanta água assim, que transborda um rio, no mínimo tem que ser um titanossauro, porque até mesmo, nem mesmo um elefante teria a capacidade de fazer algo assim. Versículo de número 24. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Ou seja, a descrição do Behemoth ou do Behemoth é a exata descrição de um titanossauro. Por acaso existe algum animal que teria uma cauda do tamanho de um cedro e quando ele move essa cauda, a grande estrondo, a grande furor de raiva, de fúria? Ou seja, este animal que é descrito no livro de Jó é um titanossauro, é uma espécie de dinossauro que é descrita na Bíblia e que foi criada pelo próprio Deus. Agora, sobre o significado do nome Behemoth, o nome deste dinossauro bíblico. O nome Behemoth vem de Behemar, que tem o significado de besta, e no caso Behemoth significaria grande besta. Isso é o seu significado em hebraico fenício. Já em aramaico tem o significado bem similar, bem parecido, que é algo colossal, né? Algo gigantesco, uma besta colossal. É este o significado em aramaico, ou seja, Behemoth tem o significado de besta, né? Ou simplesmente de grande besta, né? Algo gigantesco, uma besta colossal em aramaico. O livro de Jó, ele nos informa que sim, afinal de contas, os dinossauros existiram. E o livro de Jó também nos informa que quando Deus fez os dinossauros, ele criou a raça humana, quando ele diz a Jó: contemplas a Behemoth que eu fiz no mesmo dia que eu te fiz, ou seja, no mesmo dia que ele fez a humanidade, os homens sobre a terra. Sim, os dinossauros, biblicamente, eles existiram junto com os seres humanos. Porém, existe sim uma observação a se colocar aqui, que não existirão todos os tipos de dinossauro desde a época de Adão. Outros dinossauros foram criados posteriormente por fusões de amálgamas. Eu vou explicar isso agora mesmo para todos vocês. Uma curiosidade adicional a todos vocês aqui é que o Behemoth, ou este dinossauro, é curioso nós notarmos que na Arca de Noé não entraram o Behemoth, né? Senão estaria o termo ali e também entrou o Behemoth ali na Arca. Ou seja, nós podemos então ver que o Behemoth, ou a raça, essa espécie de seres gigantescos aí, no caso dinossauros, acabou sobrevivendo ao dilúvio e foi, sem sombra de dúvidas, já em extinção depois do dilúvio. Existe uma questão muito curiosa e muito interessante a respeito deste assunto, que envolve o antigo livro de Enoque, onde vai declarar que, na verdade, estes seres gigantescos e colossais, os dinossauros, na verdade, eles não passavam de ser amálgamas nefílicas antediluvianos. O que seria uma amálgama? O que seria um nefilim? Biblicamente, ou através do livro de Enoque, uma amálgama seria uma fusão, uma mistura de dois seres distintos. O que seria um nefilim? O nefilim seria o nascimento de um ser híbrido, que muitas das vezes é colocado como híbrido, outras vezes não é colocado como híbrido, mas o nefilim seria filho de um anjo caído com uma mulher humana, ou da mesma forma de um anjo caído com um animal da terra criado por Deus, no caso um réptil, que teria dado origem a várias espécies de seres gigantescos. E o livro de Enoque ainda vai declarar que esses seres, eles eram realmente colossais, muito, mas muito altos, e seriam ali uma espécie de Néfilins. Lembrando que essa visão a respeito de Néfilins, a respeito dos gigantes na Terra, né, ela é a mesma que é descrita a origem dos gigantes, que, para quem não sabe, futuramente farei vídeos a respeito deste tema, se me pedirem a respeito deste tema. Os gigantes nasceram da relação, segundo o livro de Enoque,
nasceram da relação de um anjo caído com uma mulher humana, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Ou seja, as amálgamas antediluvianas ou pré-diluvianas, elas seriam basicamente fusões de seres demoníacos com animais terrestres. No caso, seria répteis já feitos por Deus, porém os dinossauros, certos dinossauros carnívoros, certos dinossauros realmente bestiais, monstruosos, seriam ali o fruto da relação de um anjo caído com um réptil humano. Isso segundo essa visão do livro de Enoque. Uma curiosidade é que nesta visão, a teoria de que os animais não colocados na arca seria basicamente porque estes animais eles deveriam morrer no dilúvio, pois estavam misturados ali e a terra já não podia mais suportar tanta dor, sofrimento e bestialismo, até porque existiam vários tipos de bestas, monstros sobre a face da terra. Então Deus mandou o dilúvio e matou a maioria destes seres, deixando apenas uma parcela de gigantes, que no caso são os Behemoth, que já estavam em extinção logo após o dilúvio. Como nós vemos no livro de Jó, Behemoth ser descrito como um gigantesco dinossauro, ou melhor, um titanossauro. O fato é que a teoria de que um meteoro caiu na Terra e destruiu todos os dinossauros, na novela Gênesis da Record TV é colocado que destruiu os dinossauros, é totalmente contrária à visão bíblica, até porque, biblicamente, o que destruiu a maioria dos dinossauros foi o dilúvio bíblico, deixando Deus apenas alguns destes seres vivos, e mesmo assim já em extinções. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas me digam vocês aí, vocês acreditam nestas teses, nessas visões que eu passei para todos vocês? Os dinossauros foram realmente seres magníficos e gigantescos na antiguidade. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Elohim, e deixem também os seus comentários aí o que vocês acham a respeito deste assunto. O fato é que os dinossauros existiram e que Behemoth era sim uma espécie de titanossauro. Até o próximo vídeo do canal.